Paz do Senhor, queridos irmãos, estamos iniciando a aula aqui de homilética. Espero que encontre os irmãos aí em paz, na paz do Senhor Jesus. Vamos continuar com a nossa aula. A gente vai estar aprendendo o que é sermão textual, amém? O sermão textual, irmão, ele é muito semelhante ao sermão expositivo. É o sermão mais difícil de fazer. O textual é um pouco mais simples, porém vai usar os mesmos, praticamente quase os mesmos campos do sermão expositivo, né? A única coisa que difere são as quantidades de versículos utilizados. O sermão textual ele vai ter menos versículos utilizados, né? O Charles Haddon Spurgeon ele usou 70% dos seus sermões nesse estilo textual e sempre com um versículo que ele usava, né? Um versículo. A diferença do sermão textual do temático é que as divisões do temático são baseadas pelo tema. Você cria o tema, acha o tema que você quiser, sei lá, num livro, numa música, aonde você estiver passando, você vê um tema que você gostou, você vai pegar esse tema no sermão temático, você vai pegar esse tema, vai criar uma mensagem naquele tema e vai pegar os textos bíblicos para poder responder aquela mensagem que você criou tematicamente, né? Já o sermão textual, as divisões vêm do próprio texto. O tema vem do texto. O exórdio vem do texto. As divisões vêm do texto. A conclusão vem do texto. E característica do sermão textual é que ele vai usar muitos verbos do texto, tá? Vai usar muitos verbos do texto. As divisões todas são efetuadas do sermão textual. São de acordo com o texto bíblico escolhido, né? O tema e as divisões são tirados do texto bíblico, enquanto o sermão temático só usa o tema, como expliquei, para se estruturar. O sermão expositivo, a perícope para estruturar. O sermão expositivo ele vai usar mais versículos, vai usar a perícope bíblica, amém? O textual ele já vai ser elaborado só no texto. Você, no máximo, até 3, 4 versículos, tá? E no sermão textual, ele vai ter as ligações analíticas com o texto lido. Ou seja, todos os tópicos, tudo que você vai falar no sermão, começo, meio e conclusão, vão estar ligados analiticamente com o texto que você vai ler da Bíblia. Pode ser um versículo, pode ser 2 versículos, pode ser 3 versículos, até 4 versículos no máximo, amém? Então, o sermão textual, a gente vai usar alguns elementos a mais do que a gente aprendeu até agora, né? E quais são esses elementos a mais? São elementos que serão muito necessários para definir muito bem o que é a tese, o que é o ICT. Você vai usar 2 elementos a mais, que é o propósito básico e o propósito específico, né? Então você vai estar usando no sermão textual, você vai estar usando o ICT, que é a ideia central do texto. Você vai estar usando a tese, lembra na aula passada sobre a tese? E vai entrar mais 2 elementos que vai ser usado no sermão textual, que é o propósito básico e o propósito específico, ok? Vamos ver o que é propósito básico? Propósito básico é o rumo a ser seguido na mensagem, tá? A linha sobre qual os elementos funcionais de explanação, ilustração e aplicação vão te encaminhar para o propósito específico. Deu para entender? Então, o propósito básico, você vai tirar a explanação do texto, você vai tirar a ilustração do texto, você vai tirar a aplicação do texto. E tudo isso vai encaminhar para o propósito específico que nós vamos dizer mais pela frente, tá? E o propósito básico ele se estabelece em três itens básicos. 3 itens básicos. Olha só. Primeiro, item básico, o texto bíblico, certo? Segundo, a verdade estabelecida na tese. Olha lá. A verdade estabelecida na tese, tá? Você tirou esse T do texto bíblico. Agora você vai pegar a verdade estabelecida na tese. Qual a verdade do texto bíblico? Você fez exegese.
Qual a verdade que o texto bíblico vai trazer para você, certo? E quais são as necessidades dos ouvintes, olha aqui. Ou seja, tudo isso vai falar com os ouvintes, com as pessoas que vão estar ouvindo o seu sermão, né? Porque tem muita gente que pega uns sermões aí e pegam para si mesmo, só ele entende. Ninguém mais entende, ninguém se identifica com o sermão. As pessoas ficam na igreja olhando, não entende, as pessoas não entendem. Ele usa umas palavras difíceis, usa muito simbolismo da Bíblia, né? É um sermão fechado, não é um sermão público, é um sermão privado. Só ele entende, e algumas pessoas que têm acesso ao conhecimento da Bíblia profundamente. Amém, irmãos? Então, esses três aspectos do propósito básico é fundamental a gente levar em consideração. É fundamental levar em consideração. Vamos lá para frente. Então, o propósito específico. O propósito específico é o ponto principal, irmãos. É o alvo a ser alcançado no sermão. Enquanto a ICT está no pretérito, ou seja, a ideia central do texto está no passado, você vai tirar qual é a ideia central do texto no passado, até se está no presente atual, o que Deus está falando comigo agora. Já o propósito específico, ele vai trazer a mensagem de Deus para o futuro. O que Deus deseja para a gente fazer? O que Deus quer que a gente faça? É um propósito específico. Amém? Olha lá. O texto bíblico fala para nós fazermos. O que o texto bíblico fala para a gente fazer amanhã? Depois de ouvir a mensagem. Amém? Você escutou a mensagem, o que o texto bíblico está falando para a gente mudar, para a gente fazer? A gente precisa fazer de diferente. A gente precisa fazer de mudança. Tal. Segundo, qual é a verdade estabelecida na tese para seguirmos? Tá? O que a tese vai trazer do presente para a gente? Qual é a verdade que a tese está trazendo para a gente seguir também? O texto bíblico vai falar uma verdade para a gente também pra gente fazer. E também a tese vai trazer uma verdade ampla, maior, que vai englobar muito mais coisas para a gente seguir. Entendeu, irmãos? Também a terceira vai trazer a necessidade de explanada do texto para os ouvintes seguir. Olha que interessante. Então essa verdade ampla que a Tess vai trazer para a gente, vai falar com todos os ouvintes. Não vai ser só uma mensagem para uma ou duas, três pessoas. Você vai ver que a mensagem ela vai falar com todos. Vai falar com jovens, vai falar com o senhor, vai falar com um adolescente, entendeu? Vai falar com aquele que está necessitado espiritualmente, necessitado fisicamente, necessitado economicamente. O texto bíblico ele vai explanar todas as áreas. Amém? Então vamos lá para a próxima. Amém? Vamos para a próxima. Então, vamos lá para o sermão textual, para os irmãos entender. Então, irmãos, o sermão textual, eu usei o mesmo Salmo 23 para os irmãos verem a diferença de um para o outro. Amém? Usei o Salmo 23 para os irmãos verem a diferença. Porque a gente pregamos tematicamente o Salmo 23. Né? Criamos um tema, catamos aquele tema e pegamos um texto bíblico para ser o primeiro texto a ser lido no sermão. Depois a gente foi criando os tópicos temáticos conforme a Bíblia Thompson ia nos dando. Tá? E a gente já pegando os textos e ia montando o corpo do sermão. Amém? Então vamos lá então. Vamos tá. O texto aqui é lido, o Salmo 23, é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então você precisa identificar quem é que falou isso. Lembra as perguntinhas que vão falar lá? Quem falou, para quem falou, quem é Deus, quem é o homem? Lembra lá na primeira aula? Então você vai usar aqui, ó. Você vai precisar usar, tá? Esse texto aqui foi escrito por quem? Foi escrito pelo rei Davi. Todo mundo sabe que esse texto foi escrito pelo rei Davi. Okay? Então vamos pegar esse CT desse texto. Porque Davi está fazendo uma declaração aqui. Olha só. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Tá? Aí Davi fala das bem-aventuranças que Deus... Aqui, ó, bem-aventurança que Deus fez na vida dele. Deitar-me faz em vez de espaço. Guia-me mansamente de águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Só coisa boa, né, irmão? Olha, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Olha, só coisa boa. Então, qual que é a ideia de Davi? Qual a ideia que o texto passa? A ideia que o salmista passa é o seguinte: é que ele está agradecendo a Deus pelas providências que teve em sua vida.
e tinha certeza que tudo isso foi um livramento de Deus. Tá, ok? Vamos lá para o campo hermenêutico agora? A gente tem a CT. Qual que é o campo hermenêutico? O campo hermenêutico diz o seguinte: Deus provê tudo que os seus filhos necessitam no correr da vida. Aqui, ó. Davi não estava agradecendo? Por que ele estava agradecendo? Ele estava agradecendo porque Deus proveu toda a necessidade dele na vida dele. Okay? Então, qual que é a tese desse texto? A tese desse texto, o campo hermenêutico, o famoso campo hermenêutico desse texto, é que Deus provê tudo o que os seus filhos necessitam no decorrer da vida. Okay? Eu tendo a ICT do texto, eu tenho a tese do texto, eu vou para o tema. Olha lá, eu vou para o tema. Eu vou formar o tema pela ICT e vou formar o tema pela tese do texto. Olha aqui, tá vendo? Então, qual é o tema que eu criei? Providência divina. Simples, rápido, todo mundo vai entender. Não vai sair do texto, está no texto. O salmista estava muito feliz, por quê? Porque Deus proveu tudo na vida dele. Certo? No exórdio, o exórdio tem que estar ligado com o texto que você leu. Tem que estar ligado com o texto que você leu. Tá ok? No caso aqui, você vai ter que procurar. Lembra aquela palavrinha que eu expliquei lá em alemão? Explicar o contexto do texto lido? Sitzen im Leben. Quem escreveu, aonde escreveu, o que escreveu, qual o sentimento do autor, qual o relacionamento com o autor com Deus. Todas aquelas perguntas que estavam na aula anterior. Amém? Qual era o conceito social, o que estava acontecendo, por que Davi escreveu. Tudo isso você vai ter que procurar para você montar o seu exórdio, tá ok? E depois que você montar o seu exórdio com os itens, lembra? O que você pode fazer? Você pode simplesmente, no exórdio, você pode não colocar todas as coisas do rei Davi, mas você pode, por exemplo, colocar quais são as providências, apontar algumas providências que Davi teve naquela época aí dele, certo? E você pode apontar e trazer para a igreja. Quais providências que você está necessitando hoje? Porque você vai ter como exemplo Davi, não é verdade? Aí você pode também falar, Deus tem essas providências para você. As mesmas providências que você vai achar nos Itzinleben desse texto aqui, ó. Você vai pesquisar, você vai comparar, você vai nos comentários bíblicos, você vai em Bíblias, entendeu? Você vai montar, vai explicar aqui para a igreja aqui, ó. Olha aqui, ó. Deus tem as providências para você, certo? Se Deus tem as providências, você vai explanar de uma maneira melhor para os irmãos, usando os verbos dos textos aqui, ó. Certo? Você preparou os irmãos aqui para entrar no sermão. Deus tem essas providências para você, meu irmão. Mas qual providências? Você falou das providências da vida, do exórdio, falou de algumas providências da vida, certo? Então você vai estruturar todos os tópicos no tema e no Sitzenleben do texto. Deu para entender, irmãos? Vamos lá. Primeiro, ó. Deus prover nossas necessidades. Da onde eu tirei isso? Eu tirei da base do tema, tá vendo? E o tema eu tirei da onde? O tema eu tirei do Sitzenleben do texto, tirei da ICT do texto e tirei da tese do texto aqui, ó. Deus provê tudo aquilo que os seus filhos necessitam aqui, ó. Tá vendo? Davi estava agradecido porque Deus proveu tudo na vida dele. Deus provê todas as nossas necessidades. Então, da onde eu tirei isso? Eu tirei do texto aqui, ó. Nada me faltará. Nada vai faltar para aquele que teme a Deus, para aquele que está na presença de Deus. Nada vai faltar. Deus prover nossas necessidades. Nada vai me faltará. Aí você pode fazer a aplicação aqui, ó, certo? Na aplicação, você pode estar usando subtópicos, por exemplo. Deus provê as necessidades da minha família. Deus provê as necessidades financeiras. Deus provê as necessidades, enfim. Você pode falar quais são as necessidades que a igreja está precisando. Qual o segundo tópico? Deus provê nossa restauração. Deitar-me faz em verdes pastos. Tá vendo? Estou usando o verbo textual. Tá vendo? Não sai do texto. Ó. A diferença é isso aqui. Ó. O textual. O temático você vai pegar um texto de outro. Um texto lá do João. Um texto do Apocalipse. Um texto de Marcos. Onde a
palavra-chave do versículo que você escolheu, o primeiro versículo que você escolheu te levar, você vai te levar o sermão. Entendeu, irmãos? Olha o terceiro tópico. Deus provê nossa caminhada. Olha, guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Tirei do texto. Certo? Tá vendo que o que vai gerar o sermão aqui, ó, gerar toda a divisão do sermão é o campo hermenêutico, ó. Esse aqui é o famoso campo hermenêutico. Ó, Deus provê tudo que seus filhos necessitam na vida. Ó. O Davi estava feliz porque Deus proveu tudo, né? Então, olha lá, dá uma olhada. Deus provê nossa santificação, refrigera a minha alma, né? Refrigera a minha alma. Deus provê nossa santificação. De onde eu tirei isso? Do texto. Refrigera a minha alma. Amém? Por que eu estou usando esse tópico aqui? Porque eu estou usando o campo hermenêutico do texto. Quando você for procurar, você for procurar lá no texto bíblico, você vai ver que quando se fala de refrigério de alma, Deus está falando de santificação, trazer paz para a pessoa. É isso aí que Deus está falando. Olha o outro tópico, ó, quinto tópico. Deus provê nossa santificação. Guia-me pelas veredas da justiça. Olha, justiça na Bíblia é tzedakah, é salvação. Salvação de Deus. É salvação de Deus. É isso aí, irmãos. E o último tópico, irmãos, que eu tirei da tese, do texto aqui, olha só. Isso aqui é super interessante. Sua providência é infalível. Olha que interessante esse tópico aqui. Por que eu tirei daqui? Porque olha só, tirei daqui, ó. Por amor do seu nome. Deus não promete pelo nome de ninguém. É pelo amor do nome dele. A promessa é dele. É ele que é infalível. É pelo amor do nome dele, ele fala, por amor do meu nome. Deus dá um contrato assinado, um aval. A providência dele é infalível. Olha que, dá uma olhada, que excelente campus hermenêutico esse texto nos traz. Olha só, providência para nossas necessidades, Deus provê nossa restauração, Deus provê nossa caminhada, Deus provê nossa santificação, Deus provê nossa salvação, e tudo isso daqui vai acontecer, acontece na vida do cristão, por quê? Porque Deus prometeu, sua providência é infalível, o inferno pode se levantar, o inferno pode fazer tudo, mas quem prometeu foi Deus, e porque ele prometeu através do Senhor Jesus, tudo vai acontecer. Aqui na santificação, aqui, irmão, você pode colocar a presença do Espírito Santo na hora que você vai fazer a aplicação. No Deus provê nossa salvação, você pode falar do sacrifício de Jesus na cruz. Como é que Deus proveu nossa santificação? Na cruz do Calvário. Aí você vai usar a presença de Jesus como nosso Senhor e Salvador no sermão. Fica lindo, irmãos. Fica maravilhoso. Amém? Na conclusão, você vai trazer a igreja e vai reafirmar todas essas promessas de Deus aqui, ó, na conclusão. Como? Você pode já usar o texto. Assim como o rei Davi viveu o Salmo 23 e Deus fez todas essas maravilhas na vida dele, Deus também provê nossas necessidades, Deus também provê nossa restauração, Deus provê também a caminhada, a santificação. Aí você fecha a conclusão dentro do texto bíblico. Usou todos os verbos, né? Falo verbo no sentido assim, irmãos, no sentido do campo hermenêutico, né? Qual o significado de cada passagenzinha do texto para a nossa vida hoje? Você vai usar, lembra da aula, do início da aula, quando eu falei do propósito básico, propósito específico? Tá, vamos relembrar? Olha lá, aqui, ó. Tá vendo aqui, irmãos? Ó. ICT, teste, propósito básico e propósito específico. Você vai usar todos esses campos aqui para você achar a divisão do sermão temático, sermão textual no campo hermenêutico para você criar os tópicos aqui, ó. Amém? Espero ter ajudado. Fiquem na paz do Senhor Jesus e glorificado seja o nome do Senhor.